Deus por mais esta oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estarmos aqui reunidos, embora através das ondas virtuais, mas como já falado, em espírito estamos conectados, no Espírito Santo de Deus. Nós estamos juntos, unidos e ligados, como um corpo, no qual Jesus, o nosso mestre, é o cabeça. Curve as vossas cabeças, bote a sua mão no coração e vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai que estás no céu. Senhor, estamos aqui agora, Pai, reunidos em Teu nome. E a Tua palavra, Senhor, nos garante, o Senhor mesmo falou, que onde estivesse, ó Pai, 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Pai, te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão, ó Pai, atrás do smartphone, ou do tablet, Senhor, deste aparelho, Senhor, de comunicação. Ah, Senhor, que assim como eu, o Senhor possa trabalhar, ó Pai, no meu coração e nos corações deles, que nós venhamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Pai, toda distração, tudo aquilo que nos distrair, Senhor, que possa ser repreendido em Teu nome. Pai, que nós possamos, Senhor, absorver a Tua palavra e fazer como o salmista, guardar, Senhor, no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Senhor, em nome de Jesus, se faz presente aqui conosco, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pois Teu é o reino, o poder, o domínio e a glória para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículos 22 a 25. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículos 22 ao versículo 25. Leremos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele e para a alma que o busca. Glória a Deus. Os irmãos não precisam abrir. Agora vou para a epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, o texto aqui em Lamentações de Jeremias, ele é bem claro e é bem direto. Ele nos fala a respeito das muitas e grandes misericórdias do Senhor. O Senhor Jesus Cristo tem misericórdias incontáveis. Não é possível nós medirmos o tamanho, a quantidade das vezes que a sua misericórdia se aplica na nossa vida. Isto é algo extraordinário de se saber, porque aqui Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e a cada dia elas se renovam em nossas vidas. A cada dia elas se renovam nos seus santos, naqueles que o buscam, naqueles que o temem. Quando nós meditamos nesta palavra, eu me coloco na posição de quão ingrato eu sou. Esse deve ser o sentimento de todo servo de Deus. Quantas vezes nós fomos ingratos, quantas vezes nós não soubemos agradecer, não soubemos dar valor para aquilo que o Senhor tem feito por nós. Quantas vezes nós não soubemos agradecer pelaquilo que Ele já nos deu. Quantas vezes, quantos livramentos o Senhor já teve para com a tua vida. Quantos livramentos o Senhor já teve para com a minha vida.
Quantas vezes o Senhor já te livrou da morte? Quantas vezes o Senhor te deu aquilo que você não merecia? Quantas vezes o Senhor esteve contigo nos momentos em que você mais precisava? Isso se aplica à misericórdia do Senhor. Aí aqui diz, pulamos aqui para o verso 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Muitas vezes nós damos espaço para um sentimento, como já havia falado, de ingratidão. O homem não tem nada de que se queixar perante o Senhor. Jeremias mesmo aqui fala, se você tiver que se queixar de algo, queixe-se dos seus próprios pecados, pois o Senhor tem feito grandes coisas às nossas vidas. Este versículo nos leva a refletir, a pensar que nós não devemos questionar os desígnios de Deus, nós não devemos questionar a vontade soberana, boa e perfeita do Senhor, e sim ser grato por aquilo que Ele nos tem feito. As misericórdias dele não têm fim. As misericórdias do Senhor são infinitas, porque nós, pecadores, mergulhados em nossas concupiscências, nos pecados, Cristo não havia a necessidade de fazer o sacrifício por nós, mas ele, por amor a nós, doou-se a si mesmo e verteu o seu próprio sangue. Daí é o maior exemplo, a maior prova da misericórdia do Senhor, é ele ter dado a vida pelo ser humano. Romanos capítulo 3, no verso 23, ele vai falar, o apóstolo Paulo nos fala, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Destituídos estávamos da glória do Senhor, porque nós pecamos, nós transgredimos a lei do Senhor, fizemos o que era mal aos olhos do Senhor. Mas aí quando nós pulamos para João no capítulo 3, versículo 16, o Senhor vai nos dizer, porque Deus, o Pai, ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí a maior prova do amor, daí a maior prova de misericórdia, da graça de Deus para com o homem. No versículo 24 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, nós sendo justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isto se resume, João 3,16, nós somos resgatados, nós somos justificados. A nossa redenção é através do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Quero ler aqui o capítulo 5 de Romanos. Vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas ela explica bem todo esse processo da misericórdia do Senhor para com o homem. Romanos capítulo 5, versículo de número 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava já aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é, no caso, como quem somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem
A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça também. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, através desse texto, nós vemos a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Porque através da criação do primeiro homem, Adão, quando estava no Éden, permitiu que o pecado entrasse através do seu ato de desobediência ao Senhor. E, consequentemente, com a entrada do pecado, veio a morte. A palavra do Senhor nos diz que toda alma que pecar, certamente morrerá. Mas a palavra de Deus nos diz que Adão, após pecar, após Eva entregar do fruto a Adão no Éden, Deus ele aplicou as consequências dos erros de Adão. Falou: olha, Adão, do suor da terra comerás, maldita é a terra por causa de ti. E a Eva deu a punição que dela sofreria as dores de parto. Então Deus pune o homem, Deus traz consequências para o homem. Mas Deus poderia muito bem disseminar, Deus poderia muito bem dizimar Adão de uma vez por todas. Mas não, Deus já havia um plano na eternidade, Deus já havia traçado um plano de reconciliação para ele, para a humanidade. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de reconciliação, em algum momento da eternidade, Deus já teria traçado o sacrifício do cordeiro, o derramamento de sangue para o resgate do homem. E isso trouxe a ação, o pecado de Adão trouxe as consequências. E até hoje o ser humano arca com as consequências deste pecado. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, já planejou a salvação. A salvação essa pelo sacrifício de Jesus. É pelo sacrifício de Cristo que nós voltamos a ter acesso ao Pai. Então nós vemos o quão grande é a misericórdia do Senhor. A palavra de Deus ela é real, a palavra de Deus ela não se contradiz. Realmente pecará, realmente morrerá a alma que pecar. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo é que nos justifica. Quando Jesus sobe ao madeiro e é crucificado, ele assume o meu e o teu lugar. Através dele nós somos justificados. Jesus carregou os nossos pecados, assim como afirma Isaías 53. Os nossos pecados, as nossas dores, ele foi transpassado e moído pelas nossas transgressões. Então é graças ao sacrifício de Cristo que nós temos paz com Deus. É graças ao sacrifício, à misericórdia dele para vir a esta terra e resgatar a nós, pecadores, e termos parte com o Senhor. O ser humano ele não era digno. A misericórdia de Deus ela é aplicada na vida do homem. Porque quando a misericórdia ela sobrevém sobre nós, isso significa que nós éramos indignos. Isso significa que nós não merecíamos aquilo que Deus nos deu. O ato de misericórdia é compaixão. O ato de misericórdia é se compadecer.
e não aplicar as consequências daquele que merecia a punição pelos seus devidos atos. Então, quando o Senhor tem misericórdia de mim, de ti, ele está anulando a sentença. Sentença esta que esteve sobre Cristo. E uma vez estando sobre Cristo, ele ressuscitou. Jesus Cristo vive. E Jesus era o único que podia carregar. Jesus Cristo era o único que podia assumir esta sentença. Nisto está a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. E quando nós avançamos o período da história, vemos no capítulo 6 de Gênesis, quando já é introduzido Noé no cenário, a palavra de Deus fala que o Senhor se arrepende de criar o homem, pelo fato de ter se multiplicado de uma forma desenfreada o pecado sobre a humanidade. As pessoas esqueceram-se de Deus. O próprio Jesus falou que lá nos tempos de Noé, as pessoas bebiam, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento. As pessoas não se importavam com Deus, se esqueceram do Criador. Mas havia um homem justo, havia um homem que era temente a Deus, havia um homem que achou graça diante dos olhos do Senhor. E Deus dá ordem a Noé para construir a arca. Deus se compadece de Noé e da sua família. Mas aí pensa só comigo, a misericórdia do Senhor. Durante o tempo de construção da arca, as pessoas zombavam, as pessoas não davam crédito à pregação de Noé. Então, durante esse tempo, Deus deu a oportunidade do homem se converter. Olha a misericórdia do Senhor. Deus se arrependeu de criar o homem. Deus resolveu destruir o homem através do dilúvio. Mas mesmo assim, na sua ira, ele ainda demonstrou a sua misericórdia. Aleluia! Ele deu tempo para o homem arrepender-se. Mas aí a Bíblia nos fala que não foi assim que ocorreu. E a Bíblia fala que Deus fechou a porta por fora da arca. E só se salvou Noé e a sua família. E o resto da humanidade foi dizimada com as águas do dilúvio. Mas Deus é misericordioso. Sabe, meus irmãos, Deus, ele sempre vai nos dar a oportunidade do arrependimento. O Senhor Jesus Cristo a Bíblia fala que o Senhor é longânimo. A longanimidade significa ser tardio em irar-se. O Senhor Deus, ele é compassivo. O Senhor Deus, ele é paciente, ele é benigno. Lá em 1 Pedro diz, o apóstolo Pedro diz na sua epístola, que Deus, ele não tarda nas suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia, mas antes ele quer que todos se cheguem ao arrependimento. Aleluia! Deus, ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Deus, ele nos dá a oportunidade de nós abraçarmos a graça que ele nos oferece. Deus nos dá a oportunidade de nós humilharmos, de nós nos rendermos e clamar pela sua misericórdia. Deus, ele nos dá a oportunidade de abandonar as nossas práticas pecaminosas e tornar-se para o Deus Todo-Poderoso, que é grandioso em perdoar. Deus quer que nós clamemos pela sua misericórdia e pela sua graça, pois nenhum outro caminho há, senão por Jesus Cristo, senão o Senhor, para chegarmos ao céu. Quando avançamos um pouquinho da história, vemos mais uma prova do amor e da misericórdia do Senhor para com a vida do homem. O homem chamado Abraão, quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 18, quando o próprio Deus aparece a Abraão e os seus anjos. E a Bíblia diz que Abraão serve ao Senhor, se serve ao Senhor com alimento, e se prostra, e logo Abraão reconhece que o Senhor está diante dele. E com o passar do tempo, o Senhor veio com o objetivo de trazer juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra, como nós vemos no capítulo 19. Deus, ele veio trazer juízo sobre aquelas cidades. Mas aí Deus, olha que interessante, olha o nível de intimidade, olha a misericórdia do Senhor para com o seu povo.
Deus, ele fala, porventura farei eu algo sem consultar o meu amigo Abraão. E Deus fala para Abraão que irá executar juízo sobre Sodoma e Gomorra, cidades na qual estavam perdidas no pecado, estavam pecando desenfreadamente. Assim como na geração de Noé, uma geração que se esquecia de Deus, uma geração que idolatrava ídolos pagãos, que aderiram para si os prazeres da carne e não do espírito, que não tinha atenção nenhuma, não tinha devoção nenhuma ao Senhor Deus. E Deus resolve trazer juízo àquela cidade. E Abraão, ele roga ao Senhor, Senhor, se porventura houver 50 justos naquela terra, o Senhor há de poupar a cidade, porque bem sei eu que o Senhor era um Deus justo e não há de trazer juízo. Se houver ali 50, o Senhor poupará a cidade. E Deus disse a Abraão, Abraão, se lá tiver 50 justos, eu pouparei a cidade. E Abraão insiste ainda mais, Senhor, se lá houver 40 justos, o Senhor poupará a cidade. E diz o Senhor, sim, Abraão, se houver 40 justos, pouparei eu a cidade. E ele diz, Senhor, não se ire comigo. Se houver 30, se houver 20, e assim sucessivamente. Deus, ele clama. Abraão, ele clama a Deus, pedindo, intercedendo pelos justos que havia naquela terra. E o Senhor dizia, se houver lá justos, eu os pouparei. E nós sabemos, a palavra de Deus nos diz que Ló e a sua família estavam lá. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor vão até a casa de Ló. E Ló os recebe. E com o amanhecer é chegado a hora de Deus executar o juízo sobre aquela cidade. E a Bíblia nos diz que Ló, ele demorava-se, ele estava devagar ao sair. E a Bíblia diz que os anjos, pela misericórdia de Deus, tomam Ló, a sua mulher, seus filhos e filhas pela mão e tira-os, livrando-os do juízo. Aleluia. E a Bíblia nos diz que desce fogo e enxofre sobre aquela cidade. Ou seja, nós vemos aí a misericórdia do Senhor, porque Deus poupou os justos naquele lugar. Aleluia. Deus é um Deus misericordioso, que poupa aqueles que o amam e o temem. Se nós temermos a Deus, meus irmãos, se nós permanecermos firmes e vigilantes na palavra do Senhor, Ele nos irá livrar da ira vindoura. Nós sabemos que durante os tempos e as épocas, desde o dilúvio até hoje, a humanidade vem enfrentando uma série de catástrofes. Nós vemos o próprio dilúvio. Durante um tempo, nós vemos a escravidão de Israel. Quando o povo fez a transição para o Egito, Jacó e sua descendência e seus filhos, nós vemos que os egípcios, eles temeram a proliferação, crescia em grande quantidade o povo hebreu. A nação se crescia, pois ali já estava cumprindo a palavra do Senhor, que Deus multiplicaria a descendência de Abraão. E ali os egípcios temeram, então, por uma rebelião, temeram por um possível inimigo. E escravizaram, os egípcios escravizaram os hebreus, ao povo do Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus levanta um homem, Deus levanta Moisés para libertar o povo, que há já 400 anos estava sofrendo pela escravidão do Egito. E aí nós vemos que Moisés vai, Deus chama e Moisés vai, é o libertador, liberta o povo da escravidão. E aí, após as 10 pragas, Faraó cede e o povo de Deus é liberto. Daí nós vemos a manifestação, mais uma vez, da misericórdia do Senhor. Apesar de ser um povo incrédulo, apesar de ser um povo ingrato, Deus manifestou a sua misericórdia para com o seu povo. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, mas é um Deus justo. E Ele retribuirá segundo as nossas obras. Ante um dia, nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo para apresentar as nossas obras diante dele. Deus, ele é misericordioso, como nós vemos na sua palavra, mas Deus também é um Deus justo. Ele irá requerer. Ele irá pedir para apresentar-lhe a ele o que é que você tem feito. E a sua consciência o acusará.
O próprio Deus sabe de todas as coisas e o que nós teremos a apresentar ao Senhor. Deus é misericordioso, compassivo, mas é um Deus justo. Quando nós avançamos um pouquinho na história, quero compartilhar com os irmãos a história do homem chamado Davi. Davi, o maior rei de Israel, sucessor de Saul. Após a queda de Saul, Davi assume o trono de Israel. E lá em 2 Samuel, capítulo 17 e 18, nós vamos ver que Davi está no seu templo, o seu exército vai para a guerra e Davi está no palácio. E ele avista uma mulher da varanda, chamada Batseba. E Davi cobiça aquela mulher. E após cobiçar aquela mulher, ele tem para ela, ele desejou aquela mulher para ele e a concebeu, e a conheceu. Mas já era uma mulher comprometida, era uma mulher casada com um dos seus soldados, um dos seus valentes, um homem chamado Urias. Aí a palavra de Deus vai nos discorrer que Davi envia uma carta a um dos seus capitães, chamado Joabe, ordenando para pôr Urias na linha de frente, para ser assassinado. Daí Davi comete o segundo pecado. O primeiro, Davi comete adultério. Após adultério, Davi comete um assassinato premeditado. Que coisa horrenda! Que grande exemplo o rei de Israel deu. Adultério, e após adultério, ele comete um assassinato premeditado. Ele premedita o assassínio de Urias. E a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 18, o profeta Natã chega diante de Davi e diz: olha, rei, há 2 homens sobre a cidade. Há 2 homens na cidade. Um homem muito rico e um homem muito pobre. E esse homem muito rico tinha muitas ovelhas e vacas, tinha uma vasta criação. E aquele homem pobre tinha apenas uma cordeirinha. E chegando o visitante, chegando o viajante a comer, um convidado do rico, aquele rico toma a única criação daquele pobre, a única cabra, a única ovelhinha daquele pobre, e o faz um banquete e oferece ao seu visitante. E a palavra de Deus nos diz que Davi irou-se, e ele falou: digno de morte é esse homem, que seja restituído 4 vezes mais a este homem que foi injustiçado. E a Bíblia diz que o profeta Natã disse: você é este homem, Davi. Assim diz o Senhor: pus-te sobre Israel como rei, te livrei das mãos de Saul, te dei Israel e Judá para governares. Mas te desviaste dos meus caminhos e fizeste o que era mal aos meus olhos. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Davi prostra-se e disse: Senhor, pequei. Pequei contra ti e contra os céus. E a Bíblia diz que o profeta Natã entrega a palavra a Davi e disse: olha, o teu pecado foi perdoado. É óbvio que trouxe consequências. Observe, houve consequências para o erro dele. Uma das consequências, ele disse: olha, a espada, o fio da espada não se apartará da tua casa. E nós vemos, consequentemente, que há a morte do filho de Davi com Batseba. A consequência do pecado de Davi houve a morte do seu filho e que a espada não se apartaria da sua casa. Mas observe, Deus o perdoou do seu pecado. Deus teve misericórdia dele e o perdão foi dado a Davi. Olha só que lindo. Salmos capítulo 51 é a oração de Davi, o pedido de perdão dele a Deus. Salmos 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, contra ti somente pequei, Senhor, e fiz o que é mal perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade. No íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não me repulses, não me lances para fora, Senhor, da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me, dá-me de volta a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os te daria. E se não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerão novilhos. Glória a Deus. Davi, ele se arrepende. Davi, ele clama pela misericórdia do Senhor. Senhor, pequei contra ti. Senhor, pequei contra ti. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me tires o teu espírito. Dá-me a alegria da tua salvação. Davi, ele clamou pela misericórdia do Senhor, e o Senhor a concede, e então perdoa o seu pecado. As misericórdias do Senhor não têm fim. Ela é a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã, dia após dia. Nós não merecemos o perdão de Deus. Nós somos indignos do perdão do Senhor. Mas aí entra a graça de Deus. Aí é que entra a graça do Senhor Jesus, que é um favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos. A misericórdia do Senhor e a graça de Deus são um pouco diferentes. Pode ser parecidas, mas é diferente. A misericórdia é quando Deus não nos atribui aquilo que nós merecíamos. É quando Deus não nos condena por aquilo de errado que fizemos. Ou seja, se pecamos, nós morremos, mas através de Cristo nós somos justificados. Então aí está a misericórdia de Deus. Nós não recebemos aquilo que merecíamos por causa da misericórdia do Senhor. E a graça, a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a misericórdia é quando nós não recebemos a punição que merecíamos, a sentença que merecíamos. E a graça são as bênçãos, é a salvação na qual nós não merecíamos. E é dada gratuitamente pelo Senhor Jesus. Então, Davi aqui, ele clama pela misericórdia do Senhor. E ele a alcança. A palavra de Deus nos diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas dentro disso tudo, quero ressaltar que é um detalhe muito importante. Davi, ele se humilhou na presença do Senhor. Davi, ele se humilhava na presença do Senhor. Aqui no salmo que lemos, olha,
Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. O Senhor, sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito quebrantado, é um espírito arrependido. É quando você se humilha na presença do Senhor. O próprio Cristo vai nos dizer, olha, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E aquele que a si mesmo exaltar será humilhado. E o apóstolo Pedro também vai nos dizer na sua epístola, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele vos exaltará a seu tempo. Aleluia. O segredo é nos humilharmos na presença do Senhor. Mas nos humilharmos em sinceridade de coração. É não nós nos humilharmos com fingimento, porque não adianta, porque o Senhor é aquele que conhece, que prova nossos pensamentos, o Senhor é aquele que esquadrinha o teu coração. Então ele sabe quais são as tuas reais intenções, ele sabe o que é que se passa pela tua cabeça, aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Então se achegue ao trono da graça com sinceridade, pureza e inteireza de coração e se humilhe perante a presença do Senhor. Pois o próprio Cristo mesmo disse, você que se humilhar será exaltado e você que se exaltar será humilhado. Mas nos humilharmos, não perante a qualquer um, não perante a doutrinas falsas, não perante a homens, mas perante aos pés de Jesus. É aos pés do Senhor Jesus que nós temos que nos humilhar. Aleluia. E uma das maiores provas da misericórdia do Senhor é quando o Senhor está já posto sobre a cruz do Calvário. O Senhor já depois de ser injuriado, o Senhor após ser esbofeteado, cuspido, blasfemado, escarnecido, chicoteado, humilhado pelos homens, desprezado pelos homens, coroa de espinhos na sua cabeça, prego nas mãos, prego nos pés. E mesmo assim o Senhor olha para os homens e diz, Pai, perdoai-lhes, Pai. Perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que prova de amor e de misericórdia de Deus para com os homens. Aquele que os desprezava, aqueles que os transpassaram, aqueles que os negaram, que o maltrataram, aqueles que desejavam a sua morte, que desejavam o seu mal. Jesus olha para ele e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olha a prova do amor e da misericórdia de Deus. Há pessoas que digam, eu quero uma prova que Deus me ama. Eu quero uma prova de que Deus se importa comigo. Você quer uma prova? Olha para a cruz. Olha para a cruz do Calvário. Olha para aquela cruz. Olha o que Cristo fez por mim, por ti. Olha o sacrifício, o sangue que Ele derramou pela tua e pela minha vida. Um sangue puro de um homem que não pecou, de um homem santo, justo, o Deus Todo-Poderoso, por pecadores, por homens indignos. A palavra de Deus nos diz, olha, Deus prova o seu amor por nós, que entregou o seu Filho Jesus. Aleluia. Você quer maior prova do que essa? Você quer maior prova do que aquele que entregou o seu Filho unigênito? Quer uma maior prova de amor, de misericórdia e graça do que esta? De dar a vida pela humanidade. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que deu o Cordeiro de Deus, santo, puro, imaculado, que deu a sua vida em resgate à humanidade. Aleluia. Deus é compassivo, grandioso em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7, ele vai nos dizer, homem ímpio, deixe os seus maus caminhos. Homem maligno,
deixe os seus maus pensamentos e converta-se ao Senhor e torne-se para o vosso Deus, que é grandioso em perdoar. Aleluia. Meus irmãos, nós não estamos livres das aflições deste mundo. Nós não estamos livres das tribulações, nós não estamos livres das lutas, mas Jesus ele já nos garante a vitória. Ele já nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque uma vida que nos aguarda é a vida eterna, não esta vida terrena. Então, mais uma vez, Deus prova a sua misericórdia para conosco, em nos conceder, em sermos chamados seus filhos, co-herdeiros de Cristo por todas as coisas. Aí é manifesta a misericórdia do Senhor. Que de escravos, mergulhados nas trevas, agora nós passamos para a luz. E de servos, passamos a ser amigos e filhos de Deus. Olha quão grande é a misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Olha quão grande é o seu amor e graça para com as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que esta palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo e ofereceu a si mesmo em resgate dos pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo se considerava o mais miserável, o mais pecador dos homens. E esse deve ser o nosso sentimento. Porque, como já foi falado, nós não somos dignos dessa misericórdia, nós não somos dignos desse amor, nós não somos dignos dessa graça. Então, nós sempre devemos nos considerar o pior, o mais pecador dos homens. Porque quando nós nos consideramos o mais pecador dos homens, nós não temos tempo para empinar o nosso nariz e julgar o nosso irmão. Quando nós nos examinamos, quando nós vemos os nossos próprios erros, quando nós fazemos o que a Escritura nos diz, examinai-vos a vós mesmos. Não julgais, para que vós não sejais julgados. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós fizéssemos isso, nós não estaríamos praticando este tão grande pecado, que é julgar o outro. Pois nós não somos juiz. Juiz é só o Senhor. Nós, eu, você, somos alvos da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Nós não somos juiz. Nós somos alvos da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Aleluia. Lembro-me agora de um grande ato de misericórdia do Senhor. Uma parábola que o Senhor Jesus conta. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao versículo. Não sei se vai ser. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava. Olha isso, clamando pela misericórdia. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: olha só, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste?
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vós fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um ao seu irmão e as suas ofensas. Aleluia. Aqui nós observamos nesta parábola que o Senhor Jesus conta, este Senhor, este Rei, é a figura de Deus. E nós, o homem, é a figura deste devedor. Nós devíamos para com Deus, estávamos em dívida para com o Senhor. E é uma dívida na qual nós não poderíamos pagar. E nós vemos aqui na história que era uma dívida na qual o homem não poderia pagar. E o Senhor disse, olha, venda, dentro da parábola, venda-se a sua mulher, os seus filhos e tudo quanto tem, para que até que pague a dívida. E aquele homem, ele clama pela misericórdia do Senhor. E ele, movido de íntima compaixão, ele exerce a misericórdia. Ele se compadece, ele perdoa a dívida deste homem, porque ele se humilhou, ele clamou pela misericórdia desse Senhor. Será que isso já não é conhecido no meio de nós? Será que isso não se parece no nosso relacionamento para com Deus? Será que quando nós clamamos pela misericórdia de Deus, com sinceridade, com inteireza de coração, com verdade, sem fingimento, e nós nos arrependemos e clamamos pela misericórdia dele, ele não faz do mesmo modo com que este Senhor, este Rei fez com este devedor? É assim que Deus faz comigo e com você. Nós clamamos a misericórdia dele. Nós clamamos um dia pela misericórdia dele e ele se compadeceu de nós e nos deu a oportunidade da vida eterna. E nos deu vida, nos deu a oportunidade da salvação. E nós somos salvos mediante a fé, mediante a graça do Senhor Jesus. Então nós ganhamos o direito, nós ganhamos a oportunidade de sermos salvos, não pelos nossos próprios méritos, mas tão somente pela misericórdia e a graça do Senhor. É tão somente pela misericórdia dele. E na segunda parte da parábola, a Bíblia diz que este servo, ele não fez conforme o seu senhor lhe fizera. Ele não exerceu a misericórdia que ele recebeu. E vendo um que lhe devia dinheiro, ele não exerceu misericórdia. Antes, o encerrou na prisão até que lhe pagasse a dívida. Olha, muitos em nosso meio não sabem exercer o amor, não sabem exercer a graça, não sabem liberar o perdão, não sabem perdoar o próximo. Meus irmãos, todos esses sentimentos são provenientes de Deus. O amor, o perdão, a fé, a graça, a misericórdia provenientes do Senhor. Se nós não exercermos estes princípios, será que nós somos discípulos do Senhor? Jesus disse, olha, aquele que guarda a minha palavra é o meu discípulo. E se você não exerce esses princípios, me desculpe, você não é discípulo do Senhor. Porque quem produz os frutos do Espírito é proveniente de Deus. Mas o que não produz o Espírito, produz a carne, não é proveniente do Senhor. Anda o curso deste mundo. E a Bíblia diz que esse Senhor encerrou o devedor na prisão. Entregou aos atormentadores. Ah, meus irmãos, que nós venhamos a exercer o amor, a misericórdia e o perdão. O próprio Jesus o disse. Se vós não perdoardes os homens não perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Mas se perdoardes, o vosso Pai vos perdoará. Olha o quão sério é isso. O próprio Deus disse, se vós não perdoardes aos homens e as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Lá em Mateus capítulo 6, na oração dominical, quando Jesus ora ao Senhor, Jesus ora assim, Pai,
perdoa as minhas dívidas, assim como tenho perdoado aos meus devedores. Será que nós temos perdoado nosso irmão? Será que você tem exercido a misericórdia e o amor para com o teu próximo? Será que você pode fazer essa oração? Será que você está na condição de fazer essa oração a Deus? Pai, tem misericórdia de mim como eu tive do meu irmão. Perdoa o meu irmão, perdoa a mim como tenho perdoado. Será que nós estamos sendo dignos de fazer essa oração? Examine-se, pois, a ti mesmo. Façamos uma autoanálise de nós mesmos. Será que nós temos exercido o perdão, a misericórdia, princípios que são de Deus? Deus, ele é um Deus justo, misericordioso, mas Deus justo. Glória a Deus. Que nós venhamos, meus irmãos, a sempre fazer uma autoanálise de nós mesmos. Porque, como já foi falado aqui, nós somos indignos, somos alvos da misericórdia do Senhor, somos alvos da sua graça. Nós tínhamos uma sentença, nós estávamos já condenados, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ela é a causa de não sermos consumidos. Pois se você está aí, eu estou aqui. Se o ar chega aos nossos pulmões, se nós temos essa vida que agora temos neste presente momento, é porque a misericórdia do Senhor esteve sobre nossas vidas. Nós não morremos, não fomos consumidos, nós não fomos tragados pelo mal, porque a misericórdia do Senhor tem estado sobre nós. Aleluia. A graça do Senhor. O apóstolo Paulo mesmo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde abundou por uma ofensa, pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, adentrou a morte, adentrou o pecado e, consequente, a morte. Assim, por um, veio a justiça através de Cristo. Assim como pelo pecado de Adão veio a morte a muitos, pela justiça de Cristo, a vida passa a ser de todos quantos o aceitam e creem no seu nome. Aleluia. Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente, o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro o deu para que ele haja de retribuir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Jesus para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.